Romanos capítulo 8, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, verso 28. Romanos 8, 28. A palavra de Deus diz aqui: sabemos que Deus, Ele faz o quê? Ele age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos. O que sabemos? A gente não sabe tudo, mas algumas coisas a gente sabe. E o que sabemos é o que ele quis revelar. Só que, presta bastante atenção, a gente, no lugar de se concentrar no que a gente sabe, a gente fica fazendo especulações do que não sabemos e não vamos saber até que estejamos com ele. Então, ficar especulando o que Deus não quis nos revelar, na minha avaliação, é pura perda de tempo. E é por isso que a gente se perde em estar com a fé firmada no que é revelado. Porque é como se para nós não fosse suficiente saber o que Deus quis que nós soubéssemos. É bom a gente pensar a respeito disso. Porque a gente gasta um tempo gigantesco com temas secundários. Eu não estou dizendo que a gente não possa olhar para temas secundários, mas investir força mental, espiritual, intelectual, de forma exagerada, em temas secundários, e principalmente especulativos, meus irmãos, é perda de tempo. É pura perda de tempo. É muita curiosidade numa cabecinha só. Mas, como eu costumo dizer, crente gosta dessas coisas, né? Crente, ele possui, é óbvio, a mentalidade já é diferente. E por ter uma mentalidade diferente, aí abre espaço de forma exagerada para as especulações, para aquilo que a palavra não revela, para aquilo que a palavra não traz. Então, no versículo 28, o apóstolo Paulo escrevendo a carta, ele diz assim: sabemos. O quê? O que é que a gente sabe? E a gente precisa se apossar do que sabe, viver o que sabe, crer no que se sabe. O que é que sabemos? O que é que ele diz? Sabemos que Deus age. Olha aí um saber que eu não posso nunca abandonar. Deus age. Deus, Ele age. Paulo está dizendo, Deus está em ação. Em Deus não existe uma inércia. Deus está agindo. Deus age. E onde Ele age? E em quem Ele age? Ele age em você. Você precisa, todos os dias, trazer à memória esse saber. Deus está agindo em você. E quase todos os domingos vocês me ouvem dizer, Ele age em você e através de você. Pronto, se tem uma coisa que vocês podem repetir, olha uma coisa que sempre o pastor Sampaio fala, uma frase, Ele age em você e através de você. Pois esse é o saber que eu quero guardar e repetir ao longo da jornada.
Sem esse saber, eu posso ficar, principalmente na adversidade, eu posso ficar confuso. Então, Deus está em ação na minha vida, na sua vida. Deus está agindo. Sabemos que Deus age, e Ele age para o bem. Deus não age para o mal. Não é isso que a palavra está dizendo? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Deus é bom? Como é que eu sei que Deus é bom? Pela experiência que eu tenho com Ele e pela palavra revelada. Deus age, Deus está em ação e Ele está agindo para o meu bem. Ele está agindo para o seu bem. Ele está em ação para o nosso bem. Sabemos que Deus age. Sabemos também que quando Ele está em ação para o bem e não para o mal. O que mais sabemos? Que Ele age para o bem, mas para o bem de quem? Para o bem daqueles que eu amo. Então Deus está agindo para o bem de forma aleatória. De forma geral. Deus está agindo e Ele está em ação para o bem daqueles que eu amo. E olha que coisa impressionante, Ele não está em ação para o bem daqueles que crê. O texto diz que Ele está em ação para o bem, não é daqueles que crê, mas Ele está em ação para o bem daqueles que o amam. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Deus, eu creio em Deus, amém, e devemos continuar crendo. Mas a ação de Deus em todas as coisas, Ele age para o bem de um grupo específico de pessoas. E quem são essas pessoas? Aquelas que frequentam a igreja, Ele age para o bem daquelas que foram batizadas. Ele age para o bem dos membros da igreja. Tem membro da igreja que não ama o Senhor. Tem membro na igreja que crê no Senhor, mas não o ama. Sabe que Ele existe, que Ele é galardoador, sabe que Ele é bom, mas não o ama. Então, isso aqui é tremendo. Pois Ele age, sabemos que Ele age em todas as coisas e não em apenas algumas coisas, mas em todas as coisas para o bem. Deus age para o nosso bem, em todas as coisas, para o nosso bem e o bem de quem o ama. Então, pode existir alguém que não é da nossa religião, que não é da religião evangélica e que não é de nenhuma outra religião, que ama o Senhor.
E por amar o Senhor age para o bem daquele indivíduo, daquele ser humano. Gente, pertencer ao agrupamento evangélico não é sinônimo de que todos os que estão no agrupamento evangélico amam o Senhor. Tem gente que está no agrupamento evangélico que ama as coisas que o Senhor faz. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Então, ele age para o bem. Agora, ele age para o bem em todas as coisas. E o que são todas as coisas? Ele age para o bem, Luzinete, em todas as coisas. E o que são todas as coisas? E todas as coisas, então, inclui o sofrimento? Então, por meio do sofrimento e no sofrimento, Deus está agindo para o meu bem? Gente, não deixe o povo saber de uma coisa, principalmente o pessoal da confissão positiva. Não deixem eles acessarem essa palavra, não, porque eles vão dizer que isso aqui é heresia. Deus age para o meu bem. E quando eu digo meu bem, eu estou crendo e estou acreditando que eu amo a Jesus e que eu amo o Senhor. Então, se eu o amo, de fato, como eu digo que o amo, então ele age para o meu bem. E ele age para o meu bem em todas as coisas. E todas as coisas incluem, então, o sofrimento. Existem sofrimentos que chegam até nós, que é para o nosso bem. É isso? Pois Deus está agindo por meio do sofrimento, porque o sofrimento inclui todas as coisas. Ou em todas as coisas a gente tira a parte do sofrimento? Vamos dar uma olhada novamente no versículo 17 do capítulo 8, que a gente olhou, mas é preciso que a gente olhe novamente, verso 17. Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Versículo 23, olha ele aí, Eberle. Versículo 23. Verso 23, Romanos 8, versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Gememos interiormente, participamos com ele no sofrimento. Então, Deus age para o nosso bem em todas as coisas. E é importante a gente trazer isso à memória, e é importante a gente saber disso, para que quando o dia adverso nos alcançar, a gente não faça como a maioria, que tem interesse no que Deus faz, e aí quando Deus não está fazendo no dia adverso, o que é que a maioria faz com Deus? Dá as costas para Deus, pois Deus só lhe é interessante quando está fazendo, pois essa gente entende que Deus não age por meio do sofrer. É no sofrimento que também a gente cresce. Principalmente no sofrimento.
Por isso que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Amém ou não amém? Amém. Deus é Deus de propósito. Deus, ele tem um propósito. Agora, nem sempre entendemos os propósitos de Deus. Por quê? Porque quando a gente diz que Deus é Deus de propósito, Deus é bom. Deus age para o nosso bem, Ele não age para o nosso mal. Então, como Ele age para o nosso bem, Ele só vai, na nossa mentalidade, Ele só vai se utilizar daquilo que nos agrada. Isso é um pensamento nosso. É como se Deus não pudesse se utilizar de algo que fosse desagradar a mim. É como se Deus não pudesse utilizar de algo que fosse lhe desagradar. Deus está em ação o tempo todo para o nosso bem. Para o nosso bem, o bem daqueles que eu amo. Se você ama Jesus, Deus está em ação na sua vida e está agindo para o seu bem. Tanto quando a porta de emprego se abre, como quando ela se fecha. É para o seu bem. Só que a gente só entende o bem quando a porta se abre. A gente não entende que é para o nosso bem quando a porta se fecha. Então, se uma porta se fecha aqui, é para o nosso bem. Outras portas se abrem ali, que é para o nosso bem. Como diz o Kleber Lucas, né, na canção. E a gente pode citar o Kleber aqui? Acho que pode, né? Pode. Não, porque tem lugar que não pode, né? Porque se citar, é como se quem estivesse citando fosse anátema, né? No Brasil tem dessas coisas, não é? É como se toda a bênção, toda a composição que Deus deu, tivesse que agora ser jogada na lata do lixo. Não, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, saber. E é o que Paulo está dizendo aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem propósito. Mas é bem verdade que ao longo dessa minha caminhada cristã, evangélica, porque eu sou cristão desde berço, primeiramente eu fui um cristão católico, e aí aos 15 anos eu me converto à fé cristã evangélica. Mas nessa caminhada dos 15 anos de idade para cá, hoje eu estou com 46, tem coisa, rapaz, desse propósito de Deus na minha vida, tem coisa que eu fico sem entender, tem coisa que eu questiono, tem coisa que eu pergunto, não sei se vocês fazem isso, tem coisa que eu brigo, mas por que eu, Senhor? E por que isso agora? E aí, às vezes, a gente usa o argumento como se só o outro fosse mal, né? E nós fôssemos bonzinhos. Mas a gente já aprendeu aqui que o pecado habita em quem? Em mim. Diga, o pecado habita em mim. Esse negócio de ficar querendo pegar o coletivo, cada um assuma o seu BO, meu irmão. O pecado habita em mim. Aí a gente diz, tanta gente mal. Como se nós não tivéssemos o potencial para a maldade. Tanta gente mal e não acontece com essa gente mal e acontece logo comigo. A gente questionando o propósito, questionando o que Deus tem para cada um de nós. Agora, entendendo ou não entendendo, aceitando ou não aceitando, saiba que em todas as coisas
Deus está agindo para o seu bem. Tanto nos ganhos, como nas perdas. Deus está agindo para o seu bem, pois você não é somente esse período de tempo na terra. Você é mais do que esse período de tempo na terra. E nós precisamos voltar a crer com intensidade na eternidade. Nós estamos ficando, como igreja, extremamente terrenos. Não que não sejamos pessoas do planeta Terra para poder agir como terráqueos, para dar o pão ao outro, para agir em benefício do outro, para tirar o outro da miséria. Só que a igreja, meu Deus, a igreja ela tem uma tendência, não só a igreja, o ser humano. Porque houve um tempo na igreja que era só eternidade. Eternidade, eternidade, eternidade. E a igreja esqueceu que estava no planeta Terra e esqueceu de agir em benefício de forma eficaz e efetiva na vida das pessoas. Porque era só questão espiritual, só questão espiritual. Aí vem, cada época tem um entendimento e aí a gente precisa ir modelando as nossas ações, sem perder a essência do Evangelho, a gente vai modelando conforme o tempo. Aí chega um tempo que é só ação social, e a igreja, uma igreja socialmente forte, e aí a igreja vem para um lado. E aí, quando ela vem para esse lado, ela também começa a se acostumar com a terra, e acha que aí ela começa a perder a perspectiva da eternidade. E aí você vê a igreja que antes não se desesperava tanto com o sofrimento, com a adversidade, aí você vê uma igreja extremamente desesperada quando não ganha. Porque se ela não ganha, é sinônimo de que Deus não está com ela. Uma igreja triunfalista, que entende que Deus está com ela só quando ela ganha. Mas Deus está com essa igreja quando ela perde, pois quando ela ganha, Ele está agindo para o bem dela, e quando ela perde, Ele também está agindo para o bem dela, para o bem da igreja que o ama. Vocês estão entendendo? Amém. Amém ou não amém? Sim ou não? Então, verso 29. Versículo 29. Romanos 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também fez o quê? O que é que essa palavra está me dizendo, na essência? Ela está me dizendo que Deus conhece de antemão tudo e todos. Deus me conhece, Deus conhece você antes. Deus é conhecedor de tudo e de todos. Olha que coisa linda. Eu não sei como é que tem gente que ainda se afasta de uma pessoa tão poderosa, tão grandiosa, tão majestosa como Deus. Alguém que nos conhece de antemão
se nós crescêssemos diferente do que a gente crê, a gente ia dizer que Deus nos conhece de outras vidas. Mas Ele conhece tudo e todos de antemão, é o que o texto está dizendo. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o quê? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, qual é o objetivo da predestinação de Deus? Qual é o objetivo da predestinação de Deus? Nos tornar semelhante a Jesus. Devemos ser conformes à imagem de seu Filho. Esse é o objetivo da predestinação de Deus. O texto é claro. Conheceu de antemão. Então Deus conhece tudo e todos. Também os predestinou. Com qual objetivo? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o propósito eterno de Deus sempre vai ser o mesmo. Que eu e você, que nós sejamos semelhantes a Jesus. O propósito eterno de Deus, a priori, não é que você entulhe a sua garagem ou a sua garagem de carros. Isso não é o propósito eterno de Deus. Não estou dizendo que você não pode ter carro. Mas o propósito eterno de Deus é que sejamos como seu Filho. Quer alegrar o coração de Deus? Seja como Jesus. Seja conforme a imagem do Filho dele. Isso vai gerar no coração de Deus uma alegria. Isso vai gerar, Deus vai olhar para você e dizer: isso é meu filho amado. Eu tenho prazer nesse meu filho. Por que Ele vai dizer assim para você? Porque foi a mesma coisa que Ele disse para Jesus. E você está cumprindo o propósito eterno de Deus, que é ser semelhante a Jesus. A gente está querendo ser semelhante a tanta coisa. É verdade. A gente está querendo ser cópia de tanta coisa, mas está nos faltando aquele desejo profundo, sabe? De acordar todos os dias e dizer: hoje eu quero ser mais parecido com Jesus. Pois esse é o propósito eterno de Deus. E ao final deste dia, eu quero olhar, fazer uma análise, ver o quanto eu fui mais parecido com Ele, o quanto eu não consegui ser, para no outro dia eu realizar mais uma tentativa de ser semelhante a Jesus. Pois esse é o propósito do Pai. Esse é o propósito de Deus. É o que o texto está dizendo. Ou não? Agora, qual é a consequência da nossa conformidade com a imagem de Jesus? Qual é a consequência? Se eu me torno semelhante a Jesus, isso tem uma consequência. E qual é a consequência? Vamos para o texto? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aí onde é que a gente engasga aqui? O que é que a gente fica discutindo?
Em vez da gente querer trabalhar para ser semelhante a Jesus, a gente fica. Predestinação. Irmão, vai ser igual a Jesus. Aí, para não ter o trabalho de querer ser semelhante à imagem de Jesus, aí a gente vai para, na minha opinião, tá, gente? Aí a gente vai para o tema secundário. Qual é o tema secundário? Predestinação. Aí a gente fica discutindo predestinação, e esse é o propósito eterno de Deus, porque a gente fica discutindo predestinação? Não. Você crê na predestinação? Ah, não. Você crê na predestinação? Aí o outro, sim, creio. Tá bom. Você crê? Crê, tá bom. E está fazendo o que com isso? Estou procurando ser semelhante a Jesus. Beleza. Você crê na predestinação? Não. E o que é que está fazendo com esse não? Rapaz, eu estou procurando ser semelhante, porque ele disse que é para ser semelhante ao Filho. Esse é o propósito dele, para que eu seja a imagem do Filho. Alcançamos o propósito. Um crendo na predestinação e o outro não crendo. Alcançamos o propósito de Deus. Pois o propósito eterno de Deus é que sejamos semelhantes a seu Filho. É como aquela ideia que eu acho massa. Eu sempre falo aqui de púlpito. O milênio, pós-milênio, o triênio, o quadriênio. Eu acho massa. É sério. Aí na minha cabeça, que eu não tenho essa capacidade, porque eu acho legal quem tem essa capacidade. Como eu não tenho essa capacidade, aí eu digo, rapaz, ele disse que onde ele estiver, eu estaria com ele. Ele está no milênio? Se ele estiver lá, estou com ele. Ele está no pós-milênio? Se ele estiver lá. É a companhia dele que me importa. Não são as circunstâncias, as eras. Repito, eu acho massa quem estuda isso. Mas, gente, eu só tenho tempo de olhar para o lugar, para a situação. O lugar é esse, mas espera aí, ele está lá? Não, se ele não está lá, eu também já sei que lá eu não estou. Porque ele me prometeu que eu ia estar onde ele estivesse. É o que sabemos. É o que sabemos. Exatamente, Perivaldo. É o que sabemos. Aí o milênio, você vê que não. Agora, a concordância de que onde ele estiver, nós vamos estar, há ou não está? Há concordância ou não há? Há. Aí a gente fica correndo atrás do que a gente não sabe. Aí vem as controvérsias. Mas alguém que gosta do milênio, que vai me ouvir e me assistir depois, e nos assistir depois, mas continue pesquisando e estudando a respeito, porque sua cabeça cabe essas coisas. Eu estou falando que a minha não cabe. A minha só cabe o fato dele ter dito, estou indo preparar um lugar, voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Amém ou não amém? Aí a gente vem para a predestinação. Um monte de gente conversando.
Não, porque a predestinação, porque a predestinação, porque a predestinação. Gente, se eu estou, a pessoa nem vai perceber, eu saio de fininho. Que é sério. Cara, você crê na predestinação? Então vá ser semelhante a Jesus, crendo na predestinação. Você não crê? Ah, não crê. Então vá ser semelhante a Jesus. Agora, eu que não creio, se a predestinação é como alguns pensam, aí eu pergunto, então para que fé? Para que fé? Né? Então, a essência é ser semelhante a Jesus. Agora, qual é a consequência da nossa conformidade à imagem de Jesus? Qual é a consequência? O texto fala. Essa consequência está no texto. Olha, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, e aí o objetivo da predestinação é para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se eu alcanço o objetivo da predestinação, que é ser conforme à imagem de seu Filho, pronto, me tornei e estou me tornando a imagem de Jesus. Qual é a consequência disso? Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. A consequência é Jesus ser o primogênito, o primeiro. Jesus é o primeiro entre muitos. Se você se torna semelhante a Ele, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Amém ou não amém? Agora, vamos continuar. Verso 30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também. Amém. Glória a Jesus. E aos que predestinou, também chamou. O 30, chamou. Agora, como é que Deus chama? Samuel, Samuel. Como é que Deus chama? Porque Ele está dizendo aqui que chama. Verso 30. E aos que predestinou, também chamou. Como é que Deus chama? Como é que Deus chama as pessoas? Quem sabe? O chamado de Deus chega até as pessoas. Mas como é que esse chamado chega? Como é que Ele chama as pessoas? Ele chama pelo... Sim, mas como? Como? Como é que Ele nos chama? Através da reconciliação, estamos chegando lá. Através da pregação da palavra. Ele chama as pessoas por meio do Evangelho, pois o Evangelho é que é o poder de Deus. E por que a gente precisa trazer à memória essa verdade? Para que a igreja, ela continue mística, mas para que a igreja não caia no misticismo. Porque há uma tendência da igreja confundir o fato dela ser mística e ela querer viver de forma baseada no misticismo e abandonar o Evangelho.
Nós temos a tendência de dar crédito mais aos sonhos, aquilo que a gente recebe do místico. Nós temos uma tendência de se agarrar mais ao que é místico do que ao Evangelho, pois a gente acredita erroneamente que as nossas experiências místicas, ela tem poder. A Bíblia não diz isso, o Evangelho é que é o poder de Deus. E Deus chama as pessoas por meio do seu Evangelho, por meio da sua palavra. Eu estou falando, não, se eu estiver falando bobagem, diz aí. Gente, tive um sonho. E tem gente que quando sonha fica encucada. Como se o sonho fosse a última palavra a respeito da pessoa. Gente, eu não estou dizendo que eu não creio em sonhos, não. Eu quase não sonho. Agora, quando eu sonho, já tem gente que sonha mais. Mas se você tem um sonho, me conte. E o que foi que você viu no sonho? Há uma expectativa pelo sonho. Eu não vejo a mesma expectativa pelo Evangelho. E isso é perigoso. Deus chama as pessoas por meio do Evangelho. É assim que Ele chama. O texto está dizendo assim, e aos que predestinou também chamou. E como Ele chamou? Por meio do Evangelho. É por meio do Evangelho que Deus, o chamado de Deus, ele chegou na minha vida por meio do Evangelho. O chamado de Deus chegou na vida de vocês por meio do Evangelho. Mas teve um irmão. A gente quer trabalhar as exceções. Gente, eu fico abismado. As exceções são questões de Deus. Via de regra, é por meio do Evangelho. E enquanto Ele nos falava, nosso coração queimava. É quando a gente está ali e Deus nos chamando por meio da sua palavra e queima, e a gente não entende por que está queimando. Ele nos chamando. Por meio do seu Evangelho. Amém? Pois só o Evangelho pode ressuscitar todos aqueles e aquelas que estão espiritualmente mortos. Amém ou não amém? Amém. Aí, quem ouve o chamado, o que é que acontece? O que é que acontece, olha? E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou, justificou. Chamou, ouviu o chamado, ouvi. O que é que acontece com quem ouve o chamado? É justificado. E são justificados pela fé. E o que é justificação? A gente já viu isso aqui. O que é justificação? Presta atenção, justificação não é perdão. É mais do que isso. Os que chamou, justificou. Aos olhos de Deus, Deus pegou a justiça de Jesus. Jesus é justo? Amém ou não amém? E colocou em nós. Então, aos olhos de Deus, nós somos justos. Ainda que eu cometa pecado. Ainda que eu fique envergonhado quando eu cometo pecado. Mas Ele me chamou pelo Evangelho. E aos que chamou, Ele
justificou. Quem foi que nos colocou nessa condição de justos? Quem foi que nos colocou nesse lugar? Jesus, o próprio Deus. Ele nos colocou nesse lugar. Agora, vamos lá, vamos continuar. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou... Então, qual é o destino dos justos? Um novo corpo e um novo mundo. São essas verdades que eu sei. E são essas verdades que eu não quero esquecer. E que não posso esquecer. Chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Ponto. Amém ou não amém?